a sua primeira atuação foi em desenvolvimento de sistemas? Você entrou em tecnologia por desenvolvimento de sistemas? Não. A minha primeira atuação foi dando aula. Ah, quando você ainda estava na FATEC? Não, eu ainda estava na faculdade. Ok, aí você... Estava no segundo ano de faculdade, uma das pessoas que estudava comigo tinha um conhecido que tinha uma escola de informática, estava criando uma escola de informática, estava vendendo pacotes do mesmo curso que eu tinha feito lá, de MS-DOS, Lotus, DBase, aquelas coisas todas. E ela falou, por que você não vai lá? Né? Você conhece o negócio aqui, por que você não vai lá? Vamos lá. Que interessante. Só que eu tinha um problema. Eu era extremamente tímido. Eu tinha pavor de falar em público. Eu era o tipo de aluno na escola que... sabe aquele negócio que tinha que cada um respondia uma letra do exercício que você fazia em casa? Nessa hora eu dava um jeito de ir no banheiro, eu dava um jeito de... Ou seja, alguma coisa para não fazer isso. Uma baita parede aí pintou, falou, pô, como é que eu vou vivenciar isso? E como que você superou? Que estratégia que você usou para superar essa... Porque aparentemente você topou, né? Eu topei. E qual foi... inclusive, uma coisa que eu faço desde essa época são acordos comigo mesmo. Eu fiz um acordo comigo. Eu vou topar esse negócio. Eu não vou morrer se eu não souber uma resposta. E ali eu vou ser a pessoa que mais conhece desse tema. Se eu não souber alguma coisa, eu vou dizer, eu vou pesquisar e na próxima aula eu trago. E tá tudo bem. Isso me deu uma acalmada. Obviamente que 5 minutos antes da aula, meus divertidamente ficavam aqui meio malucos. Conflito, né? Mas foi passando com o tempo. Demorou bastante tempo para passar isso, inclusive. E aí, que dentro da... Né, até para a gente trazer um pouquinho mais próximo, o que você percebe, assim, olhando... quais são os grandes marcos na sua carreira? Né? Pô, você contou da professora, depois você entrou numa faculdade que, né, normalmente a FATEC tem um histórico bem interessante, né, no nível de docência, assim, profissionais muito legais. Começou a dar aula, que já é uma coisa que ajuda a formar, você contou um pouco. Quais são os marcos que você, olhando para trás, é tipo o Steve Jobs, connecting dots, né? Olhando para trás, o que você fala? Pô, tem esses que você tem. Que mais que aconteceu aí até chegar mais ou menos no dia de hoje aí? Que pontos que você fala assim, ó, esses pontos me ajudaram a desenvolver, ou porra, foram uma puta porrada no meu estômago, mas eu consegui mesmo assim aprender algo? Tiveram alguns. Eu trabalhei na faculdade. Eu trabalhei como monitor nos laboratórios. Isso para mim foi muito, muito importante, porque eu tive a oportunidade de exercitar isso de dar aula, de dar suporte para as pessoas, de conhecer um pouco mais ali das histórias das pessoas e tudo mais. Então eu conseguia me conectar com as pessoas. Corta para me tornei líder. Me desconectei totalmente das pessoas, né, com o líder que manda e tudo mais. Um outro ponto bastante importante, eu até escrevi um artigo esses dias sobre isso, é que eu tive uma empresa que mudou totalmente a minha vida. Eu entrei para um projeto de 3 meses e fiquei 10 anos. E nessa empresa eu tive assim, muitas oportunidades lá dentro, de fazer várias coisas diferentes. Então, eu sempre brincava que eu entrava na sala dos sócios e falava assim, oi, posso me meter? Quando alguma coisa estava me incomodando. Eu sempre fui muito inquieto. Então, se alguma coisa estava me incomodando, eu ia lá e falava, oi, posso me meter? Eu entrei para CQA nesse... eu fiz tão bem, né, a minha conexão com a pessoa de QA lá do meu primeiro time, que eu atuei como QA também. Então, acho que isso daqui não está bom, a gente precisa de uma pessoa que olhe mais para banco de dados. Você quer fazer? Quero. Então vai lá, faz. Você tinha um inconformismo, né? Uhum. Me parece que é uma outra característica. Né? Sim. Então foi ali que eu conheci a agilidade. A agilidade para mim também foi um marco tremendo, porque foi conhecendo a agilidade muitos anos depois que eu comecei a me conectar de volta com as pessoas. Então esse também foi um marco bastante importante.
Sair desta empresa, que eu fiquei 10 anos, também foi bastante importante, porque eu queria me testar, eu estava muito curioso para saber como eu ia me comportar em ambientes diferentes. Eu sempre fui muito aquela pessoa que chega todo dia, tem a sua mesa com as suas coisinhas, tem a sua plantinha ali no escritório. Eu tinha uma plantinha, eu não lembro do nome, mas ela tinha um nome, inclusive. E eu queria me testar, eu trabalhei na Lambda 3 e uma vez alguém estava conversando assim, uma conversa de corredor, e falou assim: eu acho que você deveria fazer consultoria de agilidade. Eu acho que não, mas vou perguntar aqui. Aí cheguei num sócio e falei: que você acha que... Como você acha que eu me comportaria fazendo consultoria de agilidade? Eu tô procurando uma pessoa para fazer isso lá em Porto Alegre. Você quer ir? Tá bom, vou. Quando? Semana que vem. Bora. Tá bom. Então, de uma semana para outra, eu me vi em Porto Alegre, uma cidade que eu não conhecia, fazendo consultoria de agilidade. E, assim, eu não tinha minha mesinha, não tinha minha plantinha. E eu queria justamente me testar nisso. E por que eu queria me testar? Eu queria colocar coisas dentro da minha mochila para poder resolver problemas, que é outra característica minha. Eu gosto muito de resolver problemas. E eu não gosto de resolver problemas, por mais que eles sejam parecidos, da mesma forma. Porque são pessoas diferentes, são contextos diferentes, são empresas diferentes, são negócios diferentes. Então, receita de bolo não tem para mim. Eu quero sempre fazer alguma coisa diferente. Eu posso até me inspirar em alguma coisa que eu já fiz, mas eu vou fazer alguma coisa diferente. Até porque, conceitualmente, você pode adicionar algum valor, corrigir algo que não ficou tão bom, né? Uhum. Ou a próxima versão de produto sempre pode ficar melhor, né? Ou em algum aspecto, né? Sim. Me chama a atenção. Isso tem uma cara de... É o que o pessoal fala, o intraempreendedorismo. Você tem uma cara de empreendedor, né? Essa sua história tem do tipo assim, legal, vou para lá. Não obrigatoriamente às vezes é montar uma empresa, mas você tem uma... Você teve alguma experiência de você que você pensou, assim, vou montar um negócio, alguma coisa assim? Ou você faz sempre dentro da empresa? Eu sempre fiz dentro da empresa, eu nunca pensei que é o intraempreendedorismo. Uhum. Né? Eu nunca pensei em montar negócio. Mas você consegue se imaginar sem ter essa condição de ir transformando, criando coisa nova? Ou isso é um alicerce da sua jornada? Eu acho que é uma coisa que, se eu não puder fazer, o bichinho do inconformismo vai voltar, vai disparar. E eu acho que nos últimos tempos ele me incomodou um pouco, sim. Que interessante. Aí você foi para o Sul, fez esse trabalho, e aí esse é o momento que você começa a fortalecer ainda mais nessa perspectiva de carreira, que é o que, cara, acho que todo mundo do mercado sabe quem você é, ou conhece alguém que sabe quem você é, se não principalmente pelo nome. Nesse momento que você começa... Que ano que tá isso aí, mais ou menos? 2014? 2017, mais ou menos. Já é 2017. Uhum. Aí é a hora que o ágil porrou no mundo de serviços, né? Porque ficava meio no Lean, escondido lá na indústria, e de repente algo aconteceu. Uhum. Como foi isso? Antes disso eu já trabalhava com agilidade desde 2011, 2012, mais ou menos. 11, 12. Só que eu trabalhava muito no delivery, ajudando os times de delivery. Agora, levar o conhecimento para empresas, aí foi um pouco mais para frente. Quando você fala isso aí, começa a virar parte de processos, gestão, é isso que começa a fazer. E como que foi quando você se viu nessa camada, né, de orientação, né, muito decisiva, né, impactante, num momento que a agilidade deu um boom muito grande aí, né, ou pelo menos começava, acho que já estava num platô bem elevado. Como que era isso daí, né, de descoberta, o ágil e o digital junto, que a gente fazia o ágil, mas a galera achava que era digital, e aí era uma sopa de letrinha muito grande, né? Como que você se posicionou nisso? Enfim, como você foi reagindo a essas temáticas todas? Tem um ponto aqui que eu costumo dizer que se você cospe para cima, cai na testa.
Falei para você que eu comecei a minha carreira dando aula, certo? Uhum. Num determinado momento eu falei assim, não quero mais isso nunca mais na minha vida. Eu quero ser programador o resto da minha vida. Quando eu comecei a descobrir o ágil e tudo mais, e quando eu passei a ir para as empresas, não no sentido de delivery, mas no sentido de educar times, educar pessoas que já estavam ali, educar executivos, isso voltou. E assim, eu falei, cara, eu falei que eu não queria fazer isso nunca mais, e agora eu estou gostando de fazer. Mas por quê? Eu acho que lá atrás, quando eu comecei, eu tinha muito da coisa engessada de seguir um script, um plano de aula. Quando eu cheguei numa empresa para fazer alguma coisa, tá bom, eu tenho inspiração aqui, mas 5 minutos antes eu mudava tudo. Mas aí você tinha uma bagagem já tinha muita experiência, né? Uhum, uhum. É um pouco daquilo que eu falei, né? Eu quero colocar coisas dentro da minha mochila para, se alguém me trucar no meio desse negócio aqui, eu saber o que fazer. Né, que eu acabei processando, mas aí, voltando na frase que você falou, pô, às vezes chegava 5 minutos antes, eu mudava. Ou seja, você mudava é porque você adaptava aquilo que você estava percebendo da turma, é isso? Exato, exato. E assim, são vários tipos de adaptação, assim. Por exemplo, eu fiz consultoria numa empresa, onde a primeira coisa que eu falei, vou fazer um treinamento de ágil aqui, vou fazer uma dinâmica. Pensei lá numa dinâmica, tudo legal, bacana. 5 minutos antes, um gestor me chamou e falou assim, olha, a gente não pode falar a palavra dinâmica aqui. Eu, como não? Não pode, porque tem uma pessoa que tem pavor de dinâmica. Como assim pavor de dinâmica? Vou te contar uma história. O RH fez uma dinâmica aqui há um tempo atrás e tudo, e de repente o moço sumiu, a pessoa sumiu. Como assim sumiu? Ele foi embora. Tá, entendi, me dá 2 minutos. Aí eu tive que mudar, ignorar ou ajustar. Tive que mudar totalmente isso. Eu não deixei de fazer a dinâmica, mas primeiro que eu não usei esse nome. Vamos fazer um exercício aqui. O exercício em movimento, mão na massa. E eu tive o cuidado de ficar a maior parte do tempo do lado dessa pessoa, e sempre que eu via que ela estava um pouco ansiosa, eu falava assim, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Ou seja, você não quer fazer? Se você não quiser fazer, zero crise. Ou seja, aquele olhar que talvez às vezes você comentou, né, que talvez você tinha esquecido um pouco, você já estava considerando, não era só o técnico passar uma informação ou sair mandando um monte de informação, mas considerar um momento também. Exato. Você acha que... Deixa eu pegar um gancho nessa sua ação junto a uma pessoa, né, um colega de trabalho e tal. Você acha que para uma empresa, né, você já até deu uma pista, mas você adaptou 5 minutos antes, você reagiu um pouco diferente naquele momento. Essa questão que você fez com uma pessoa, né, física, ela, no mundo consultivo de transformação, seja de transformação ágil, digital ou qualquer outra, ela é válida para um contexto de uma empresa também, de você tirar essa foto? Como que você age normalmente nesses cenários assim? Eu acho que é totalmente não só válido, mas como necessário também. E por quê? Quando a figura do consultor, ela causa um pouco de medo nas pessoas. Por quê? O que se passa na cabeça das pessoas? Esse cara está vindo aqui para tirar meu emprego. Ele vai dizer que tudo que eu estou fazendo está errado, meu chefe vai ouvir isso daí e vai me mandar embora. Isso com certeza é uma das vertentes. E o que eu fazia enquanto consultor? Primeiro, eu falava assim, a gente está fazendo um grande movimento aqui, uma grande transformação. A gente está tentando mudar a forma como a empresa trabalha, a forma como as pessoas trabalham. Pode ser que algumas pessoas não se adaptem. Pode ser que as pessoas não gostem disso que a gente está falando. E a gente vai ter que dizer adeus para elas, porque ela não vai ser feliz. Sim. E tá tudo bem. Até pode parecer um pouco duro, mas até pro bem da pessoa. Até pro bem da Você pessoa. vai mudar o ritmo, né? A dinâmica, a frequência. Se a pessoa permanecer ali, ela vai adoecer, né? Exato. E outro ponto
Em hipótese alguma, você pode chegar numa empresa e falar, tá tudo errado. Tá tudo errado? Tá, mas você não vai dizer isso. Você vai falar que a gente pode melhorar aqui, sim. deixa eu trazer uma sugestão. Você acha que isso daqui não tá... A gente não pode otimizar esse ponto? Muito interessante isso. Há um tempo atrás, eu conversei com um gestor. E aí ele já veio armado. Vou falar como eu faço as coisas aqui, porque ele vai falar que tá tudo errado. Aí ele falou, deixei ele falando. Algumas coisas bastante interessantes, algumas nem tanto. E aí no final ele falou assim, agora você vai me dizer que tudo que eu faço tá errado, né? Eu disse para ele, quanto tempo você trabalha na empresa? Ele falou, trabalho aqui há 3 anos. Eu falei, então, se tudo que você faz está errado, você não teria passado dos 3 meses de experiência. Então, em hipótese alguma, eu vou te dizer que o que você faz está errado. O que trouxe as pessoas e a empresa até um certo momento, de alguma forma, tem um motivo, né? Tem um motivo, funcionou até ali, a gente está querendo otimizar as coisas. Mas eu não posso desmerecer aquelas pessoas que construíram aquilo até ali. Deixa eu pegar esse gancho e a gente entrar um pouco, sem ser... Pelo menos a parte de você ficar sendo tecniquez demais, né, em temas de agilidade e tal, mas é que surgiu um gancho aqui, ao meu ver. Então, quando a gente é educado, educação, vamos dizer assim, escolar tal, ou até às vezes familiar, você tem o tá certo ou tá errado. E eu acho que normalmente é o jovem, aí fica até 17, 18 anos, ou às vezes, dependendo até do modelo mental, vai pra faculdade, é a mesma coisa, cara. O objetivo do cara é tá certo ou tá errado, não pode estar errado, tem que estar certo, porque se ele não tá certo, ele não se forma, ele não passa na prova. Então tem uma relação muito densa, né? O impacto é binário, né? Você é 0 ou 1. Na vida real, numa empresa, é 0 ou 1? Ou você tem um processo? É aí que entra a agilidade, a melhoria contínua, o aprender com o fracasso. Conta um pouquinho aí, como é que você tratou essa questão da pessoa para sai do 0 1 e vai para um... Isso até é um movimento meu de carreira, né? Porque eu era muito 0 ou 1. Ou a pessoa que está no meu time está muito bem ou não está muito bem. Se não está muito bem, não tem que estar no meu time. Com o passar dos anos, isso foi mudando em mim, conhecendo agilidade, conversando com outras pessoas, sendo mentorado por outras pessoas. Isso mudou. Hoje eu costumo dizer muito que não tem certo, não tem errado, tem aprendizado. Ah, mas o que a gente fez foi muito ruim, a gente errou aqui e ali. Primeira coisa que eu digo, seja mais gentil com você mesmo, porque você não errou sozinho. Tem um monte de gente aqui que poderia ter levantado a mão, que podia ter falado alguma coisa, não falou, seguimos por aqui, agora a gente precisa ver... A decisão foi tomada, resultado como que a X. gente corrige isso daí, Okay. Como que a gente corrige essa rota. Vamos tirar um pouquinho dessa culpa, sabe? O medo, nesse sentido, essa questão, esse medo de culpa, né, de errar, acertar, impede, por exemplo, o desenvolvimento, uma inovação, ou um modelo de trabalho mais tranquilo. Isso é uma questão cultural do Brasil ou não? O que você enxerga? Eu acho que totalmente cultural. Em muitas empresas tradicionais, eu estou no meu 2º banco. Banco geralmente tem um pouco desse peso, né? Precisamos... o nosso trabalho é denso porque a gente cuida do dinheiro de pessoas, então a gente não pode errar. A gente vai errar. A partir do momento que você fala que não vai errar, você vai errar. Já errou, né? Já errou. Principalmente para a questão de saúde mental das pessoas que estão ali cuidando do dinheiro de outras pessoas, a gente não pode levar as coisas a ferro e a fogo. Cria um ambiente um pouquinho arriscado aí, né? Uhum. Eu costumo fazer muitos, quando eu tenho um time, quando eu estou liderando um time, eu costumo fazer muitos experimentos controlados. E o que é um experimento controlado? Algumas vezes eu vou dar um passo para trás e vou deixar o time agir. Ah, mas eu preciso de um direcionamento, não sei o que, mas o que você acha melhor? Ah, eu acho isso. Faz. Ah, mas será que não vai dar problema? Porque vai ter um problema. Você já pensou em todas as possibilidades? Pensei. Vai, testa. E como que você vê? Isso é um tema que eu já abordei algumas vezes aqui com a galera, que é a questão da prescrição, né? Volta um pouquinho no educacional, né?
você tem hoje pelo menos uma comunicação, um incentivo muito forte em relação ao empoderamento, da perspectiva da tomada de decisão e tal, mas vamos falar real aqui, né? Você está no dia a dia, e, a não ser que eu esteja com as amostras muito viciadas, né? A grande maioria dos colaboradores da empresa, eles buscam a prescrição. Sim. Ok, qual que é a minha próxima atividade? Porque, ao meu ver, tá? Aí, desculpa, estou falando demais, tem a ver com o processo de aprendizado, que é, ok, professor, qual que é a próxima que eu faço? Quando você faz isso, você acha que isso como que você percebe a reação inicial da galera? A reação é de muito estranhamento no começo. Nessa consultoria que eu fiz em Porto Alegre, essa primeira consultoria, existia um projeto bastante grande que a empresa precisava tocar, que seria implementado por vários times. Então a gente fez aquela coisa, vamos fazer um planejamento com todos os times aqui, olhar dependências e tudo mais. E qual foi a minha primeira coisa? Gerentes, vocês aí, quietinho, deixa eles se virarem. Não, mas não vai funcionar, porque... Ixi, né? Deixa eles se virarem. Não, mas não vai sair. Me dá 2 semanas. Ou me dá um mês, vai. Me dá um mês. Dá duas um sprints. tempo, né? Um tempo. Me dá 2 sprints. Na primeira não vai sair? Não vai. Mas a gente precisa fazer essas pessoas sentirem a dor de não funcionar. Porque aí é que está o ponto de virada. Porque quem tomou a decisão? Aquelas pessoas ali. Não foi o chefe delas que tomou a decisão e aí, tá vendo? Ele mandou fazer, eu fiz o que ele fez. Deu errado. Sim. A vidraça mudou de lugar, né? Uhum. E acho que esse é um dos princípios do mindset da agilidade, né? Quando fala que o time tem a capacidade de tomar decisão, né? Não é para fazer uma libertinagem, né? É pelo contrário, é ok, ó, sofra as consequências das decisões, positivas, negativas ou neutras. Essa que é o... É isso. E, obviamente, que é um experimento controlado. Sim. Ali eu pedi 2 semanas, um mês, né? Que era o tempo que... Você não vai deixando uma criança cair no penhasco, vamos dizer assim, né? Você gerencia. Uhum. E isso é o trabalho de coaching, basicamente, é isso? Exato. A gente viu, né? Aqui eu vou entrar num tema um pouco polêmico. Para mim não é nada polêmico, acho que é até uma verdade, mas eu vou... A gente teve o baita boom aí do mundo ágil. Aí tem uma galera, enfim, que fala, o ágil morreu, não sei quem morreu. Eu brinco, né? O GMO morreu, o ágil morreu, o PMI morreu, o Lean morreu, o DAD morreu, todo mundo morreu. Mas na sua visão, o que aconteceu no mercado com a questão da agilidade, com os profissionais de agilidade, com o posicionamento de agilidade dentro da empresa? Morreu mesmo ou, na verdade, a gente alcançou o que a gente queria? Acho que você entendeu a minha pergunta. Sim, aí. sim. E é uma excelente pergunta e é um tema que eu gosto muito de falar. Por quê? Aproveitando polêmica, eu costumo dizer que o melhor e o pior da agilidade é o agilista. Por quê? No momento lá do boom, que todo mundo... faça aqui meu curso e ganhe 200 mil por mês. A profissão do futuro, todo mundo tem que ir para isso. O que a gente criou? A gente criou uma bolha enorme de pessoas com um conhecimento muito grande, mas sem musculatura para colocar isso na prática. Então, eu chego numa empresa, eu recém-formado, eu não sei o que fazer. Porque o mundo do curso, o mundo desenhado no curso é totalmente diferente do mundo real. E aí eu tento pegar aquele arcabouço técnico que eu aprendi e eu tento aplicar aquilo. Mas aquilo não corrobora, não é a mesma coisa que o mundo real. Eu preciso me adaptar, eu preciso mudar algumas coisas 5 minutos antes de começar. Eu não posso pegar um livro, botar debaixo do braço e achar que aquilo tem todas as respostas. Então, assim... a gente tem muitas pessoas, colocou muitas pessoas no mercado com um conhecimento técnico muito grande, mas não consegue aplicar. E assim, elas conseguem aplicar no mundo real, no mundo do curso, no mundo perfeito. Mas o mundo não é perfeito.